Vamos criar um método. Eu vou passar aqui com vocês as etapas de criação de um método. Vou trazer também junto com vocês um método de exemplo. A gente vai fazer junto aqui um método de exemplo. E no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou mostrar como se valida métodos. Vocês poderem validar os métodos também que vocês estiverem testando. Mas nesse vídeo é o passo a passo de como vocês criam esse método. Vai ficar bem visual para vocês. A partir de agora, vocês vão poder praticar muito isso, inclusive, tá? Deixa eu já trocar aqui, porque tende a ser um pouco mais, mais longo esse vídeo, tá? Então vamos passar logo para a parte que interessa, que são as etapas de criação de método. Então vamos lá. A primeira parte, galera, é pensar o método, tá? A primeira etapa é essa, você pensar o método. Você acordou e falou assim, poxa, por que não apostar a favor da zebra em jogos que estão empatados no segundo tempo? E aí você vai tentar ver se aquilo ali pode funcionar ou não. Tudo partiu de uma ideia. E você vai tentar provar aquela ideia, provar aquela tese, tá bom? Então, você pensou, poxa, por que eu não posso fazer gol no primeiro tempo na Série B? Enfim, você vai ter uma ideia, uma tese, vai tentar ver se aquilo ali funciona, se aquilo ali tem valor esperado positivo ou não, tá? E aí uma dica que eu dou para vocês, e uma dica que eu não tive oportunidade de fazer no meu início, e aí eu não quero que vocês percam tempo, eu vou dar essa dica para vocês. Pesquisem sobre essa tese. Tudo que vocês estão pensando aí, é, pode ser que alguém já tenha feito, tá bom? Então pesquise sobre essa tese. Vê se na internet, vê se no meu canal, vê se aqui no curso, vê se algum produtor de conteúdo que vocês gostam, vê qualquer coisa, se alguém já falou sobre aquilo, tá? Às vezes você pensou numa coisa que outra pessoa também já pensou e ela já testou. Então você não tem que ficar passando pela etapa de testar aquilo, se uma pessoa já testou. Uma pessoa de confiança, você consome o conteúdo ali, você viu, já testou e viu que deu certo ou viu que deu errado, né? Mas o teste já foi feito, então você não precisa fazer esse teste. Como eu disse, no meu início, eu não tive essa oportunidade de pesquisar muito sobre as teses, sobre o que eu pensava, porque eu não tinha muito conteúdo disponível sobre isso. Hoje em dia tem. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Pensou em alguma coisa? Pesquisa na internet, pesquisa nos produtores de conteúdo, pesquisa aqui no curso, pesquisa em qualquer lugar aí de confiança de vocês, se aquilo já não foi falado, tá? Isso pode fazer você pular algumas etapas e economizar algum tempo, tá bom? E tá, depois lá que você cria você pensa na sua tese, qual é a etapa seguinte, né? Na verdade, antes da etapa seguinte, vamos pensar numa tese junto aqui. Eu separei uma para a gente pensar junto. Que é a seguinte: favorito no segundo tempo. Eu acordei e falei lá, por que que eu não aposto no favorito no segundo tempo? Favorito no segundo tempo, quero apostar no favorito no segundo tempo, tá? Pesquisei no canal, olhei algumas coisas, no canal FreeBT, no meu canal, tem até vídeo já de favorito no segundo tempo, e aqui no curso, no módulo de técnicas, vai ter também favorito no segundo tempo, então eu já saio de uma base ali que alguém já testou, ótimo, já poupou um pouco de tempo, tá? Mas eu quero refinar, eu quero trazer os meus critérios, quero pegar aquilo ali e testar do meu jeito. Tudo bem, mas já tem uma base ali importante. Então vamos sempre usar o exemplo aqui de favorito no segundo tempo para o nosso passo a passo de método, tá? Então aqui ficou claro, tá? Não tem nada demais, é só você pensar mesmo no que você quer fazer. E aí a gente veio para a segunda etapa, que é definir critérios. Definir critérios. Seriam critérios: análise pré-jogo, odd de entrada, comportamento, tempo, odd de saída, N situações aqui que você tem que pensar para você cercar com base naquele pensamento que você teve, tá? Então, você quer fazer a entrada no favorito no segundo tempo, ele tem que ter uma odd interessante para você entrar, para ter valor. Você vai ter saída nesse jogo, caso o favorito não tenha um comportamento que você goste, ou caso ele tome o gol, em vez de marcar, ele tome o gol, você vai sair ou você vai ficar até o final? Ele tem que estar pressionando, o placar tem que estar em quanto? O tempo tem que estar em quanto? Então você vai cercando critérios naquilo que você pensou para balizar. Porque falar favorito no segundo tempo é muito amplo. É muito amplo. Você não vai ter nem como validar isso. Você vai apostar em todos os favoritos no segundo tempo?
né? O que é favorito para você, inclusive, né? Quem é favorito? É quem joga em casa? É quem tem a odd menor? Enfim, você tem que cercar para poder ter os seus critérios ali bem definidos e poder fazer aquilo repetidas vezes. Porque o método, né, eu falei isso no módulo inicial ali, o módulo nível zero, mas vou reforçar aqui, o método ele vai te ajudar a fazer aquilo com um padrão, a fazer aquilo constantemente, com disciplina. Você tem que ter disciplina, você tem que seguir o seu método, você tem que seguir o que você se propôs a fazer, tá? Por isso existe método, né? Para você fazer aquilo, porque aquele é o formato que você entende como pode ser lucrativo. Não adianta você sair fazendo um trade aleatório. Ah, hoje eu quero apostar no favorito no segundo tempo, só que ele está perdendo. Amanhã ele está empatando. Hoje eu estou entrando aos 70 minutos. Depois eu estou entrando aos 80. A criação de método, o que a gente chama de técnica, e eu tenho várias ali lá para vocês até copiar e colar se quiserem em outro módulo, é basicamente para vocês repetirem aquele comportamento N vezes, né? E aí a gente entra de novo na lei dos grandes números, entra de novo na lei do longo prazo. Está repetindo a mesma situação várias vezes para conseguir ser lucrativo nela. Não adianta fazer cada dia um. Então, por isso é importante cercar bem essas possibilidades e não só cercar bem as possibilidades, né? Criou um método, está testando ou já está validado, tenha disciplina de seguir aquele método. Não fica furando o método, tá bom? Mas a gente tem que cercar ali o máximo de critérios possíveis que a gente achar que deve, tá? E eu, no meu exemplo aqui de favorito no segundo tempo, já tentei cercar alguns para vocês. Que são esses aqui, ó. Bem, o favorito tem que estar com odd inicial entre 1,40 e 1,80. É um critério que eu defini, tá? Guilherme, é um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que é assim ou que não é. Vocês vão ver no vídeo de técnica como eu faço, mas aqui eu quero trazer um exemplo que eu nem sei se vai ser lucrativo ou não, só um exemplo mesmo. Favorito com odd inicial de 1,40 a 1,80, tá? É isso. Eu entendo que favorito ele tem que estar entre 1,40, porque menos que 1,40 eu considero como super favorito. E nesse caso eu não quero falar de super favorito, quero falar só de favorito. Lembrando que quanto menor a odd, né, mais favorito ele é, mais provável de acontecer aquilo ali. Então eu entendo que o de 1,40 a 1,80 é um favoritismo ali ideal para essa minha técnica, tá? Então já cerquei uma odd inicial. A odd inicial aqui é a odd de começo de jogo, tá? O meu critério tem isso. O de vocês pode não ter, mas o meu tem aqui no exemplo. Jogo empatado até os 60 minutos. Outro critério que eu defini. O jogo tem que estar empatado até os 60. Empatado em quanto? Em 0-0, em 1-1? Nessa técnica eu botei empatado. Empatado. Pode ser em 3-3. Né? Eu vou testar depois. Mas é o que eu defini como critério. Ok? O favorito tendo chutado mais no gol no segundo tempo. É um outro critério que eu defini. O favorito vai ter que estar, de certa forma, jogando melhor ali na segunda etapa. Tá? Se ele estiver jogando pior, se ele estiver chutando a gol, não vai entrar. O critério que eu entendi para esse exemplo como estar jogando melhor é chutar mais no gol no segundo tempo. Porque não adianta nada ele chutar no primeiro, porque se a gente já está no segundo, né? Às vezes ele chutou 10 vezes no primeiro e nenhuma no segundo. Aí eu vou e entro no segundo. Por quê? Se no segundo tempo ele não está com o mesmo comportamento, é um outro jogo. No segundo tempo, primeiro é outro jogo. Eu estou pensando aqui a minha técnica, tá? E tem que ter uma odd mínima de 2,10. Aos 60 minutos, ele tem que estar com uma odd mínima de 2,10 para poder fazer essa entrada, tá? Como que eu cheguei a esses números? Eu cheguei a esses números muito pelas pesquisas que eu fiz ali no passo anterior, né? Eu tinha uma ideia, eu fui lá pesquisando no YouTube, vi o vídeo do FreeBT, vi o vídeo tal, pesquisei o curso e cheguei a esse formatinho aqui que eu acho que é interessante para começar um teste. Lembrando que é sempre assim, você vai definir um critério, vai pensar numa tese, definir um critério para começar a testar, tá? Não significa que o que você fez aqui vai dar certo de primeira. Se der, ótimo. Mas na maioria das vezes não vai dar, você vai ter que fazer alguns ajustes. A gente vai falar disso. Depois que vier a validação, tem que fazer alguns ajustes. Mas é uma boa base inicial que eu fui pesquisando, cheguei a essas odds, cheguei a esses critérios e acho que pode dar bom. Ok? Então aqui eu defini alguns critérios e eu estou moldando o meu método. Aqui tem um esqueleto do meu método, como eu trabalho. Sempre que tiver um favorito, com odd entre 1,40 e 80, não importa a liga, porque aqui eu não botei o critério de qual liga eu quero apostar, então
não importa qual é a liga. O jogo tem que estar empatado aos 60, o favorito tem que estar chutando mais a gol e a odd mínima tem que ser 2,10. Posso botar mais critérios? Posso. Não tem aqui, por exemplo, o critério de saída. Estou considerando aqui nesse exemplo que eu vou ficar até o final do jogo, independente do resultado, independente inclusive se o time não favorito é, fez o gol e não o que eu queria, né, o favorito que eu queria, ou se o jogo foi igual. Não importa, eu não botei critério de saída, mas eu poderia colocar, caso o time diminua a pressão ou fique 10 minutos sem chutar o gol, eu vou sair, fazer o cash out. Os traders fazem isso, né? Na Betfair, que é a parte de trade, a gente vai falar sobre cash out, dá para fazer isso, né? Nas casas de aposta não, e também a gente vai falar disso mais para frente. Mas é um critério de saída. Tomou o gol, eu saio, porque eu já vou estar no prejuízo, não quero ter um prejuízo ainda maior. Esperar o jogo acabar, que aí o time teria que virar, e já estamos no final do segundo tempo. Então são critérios que você define. Tá? Não fique com medo de definir critérios de cercar. A única coisa que pode acontecer aqui é o seguinte: quanto mais critérios você define, menos jogos você vai achar, né? Porque você está botando um filtro a mais para fazer aquele jogo. Então ele tem que bater todos os filtros certinho para você fazer. Se não bater, você não faz. Então, se você criar muitos critérios ou critérios muito rigorosos, pode ser que tenham poucos jogos para você entrar. Mas isso não é necessariamente um problema, tá? A gente não precisa fazer todos os jogos que aparecem na nossa frente. Às vezes, cercar é justamente melhor, pode funcionar melhor para a sua técnica, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Esse é o nosso exemplo de criação de método. Criar método é assim. Teve a ideia, deu uma pesquisada, ver se aquilo ali já existe, criou alguns critérios, tudo mais, para o seu método, e depois a gente vai para a parte de validação do método, tá bom? E aí é o próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, a gente vai falar sobre validação de método.